Olá, pessoal. Nós vamos iniciar agora uma nova mesa. Essa mesa é bem diferente daquelas que nós tivemos desde o começo do evento, porque nessa mesa nós vamos ter um representante aqui da academia, uma inventora, um representante da empresa e uma representante da agência de inovação. O tema dessa mesa é o uso estratégico de patentes em negócios e comercialização de tecnologia. E, para iniciá-la, eu convido a professora Ana Lúcia Torcomian, diretora executiva da Agência de Inovação. Bom dia. Então, vamos lá. Falar aqui um pouquinho, né, sobre o uso estratégico de patentes em negócios e comercialização de tecnologia, focalizando o papel da universidade, né, nesse... Esse aqui funciona? Ok. Então, pessoal, como é do conhecimento de todos, né, as principais funções da universidade são formar pessoas e gerar conhecimento, né? Isso é o papel da universidade. Mas, atualmente, devido a uma série de fatores, a universidade tem sido demandada a dar também a sua contribuição para o desenvolvimento econômico, né? Essa cooperação da universidade, esse envolvimento da universidade no desenvolvimento econômico da região na qual ela está inserida, né, estimulado, inclusive, pelo governo, né, é conhecido como hélice tríplice, né, ou triple helix. É um modelo teórico que tenta explicar essas relações entre universidade, empresa e governo com o objetivo de gerar desenvolvimento. Então, esse é um modelo teórico e, segundo esse modelo, a gente pode imaginar uma hélice com universidade, empresa e governo, cada um numa das pás, né? E a interação entre esses atores gera uma espiral de desenvolvimento. Então, esse é o contexto que a gente tem agora, né? E, no Brasil, a Lei da Inovação, que é uma lei que está completando 10 anos agora, ela busca estimular justamente essa interação. É uma lei voltada para empresas, para gerar desenvolvimento nas empresas, né, para que as empresas sejam inovadoras, gerem inovação no mercado, né, mas, para isso, ela faz uso, né, do seu poder de aproximar, por meio, principalmente, de financiamentos, né, universidades e empresas, né? Então, com isso, a gente vê uma mudança, né, no papel da universidade, inicialmente voltado à formação de pessoas, né, posteriormente incorporando a função de pesquisa. Então, o que é conhecido como a primeira revolução acadêmica, né? E agora, num terceiro momento, a universidade sendo demandada a contribuir com o desenvolvimento econômico, né? O que é conhecido, então, como a segunda revolução acadêmica. Bom, mas, então, qual é o papel da universidade nesse processo de inovação, né? A universidade desenvolve pesquisas, né? Essas pesquisas podem gerar invenções, né, ou descobertas, e isso é importante que esses resultados cheguem no mercado, né? E aí sim se caracterizam como inovações, quando esses resultados, esses inventos, chegam no mercado e são absorvidos pela sociedade.
Aí a gente tem inovações, né? Mas, para chegar no mercado, a gente precisa das empresas, né? Então, a universidade pode gerar conhecimento novo, né? Pode gerar inventos, né? Pode ter descobertas, mas, para transformar isso em inovação, ou seja, levar para o mercado e fazer com que esse conhecimento seja acessível à sociedade, né, na forma de produtos, processos e serviços, a gente precisa das empresas. Então, o que nós temos, né, é esse cenário, um ambiente capaz de gerar intercâmbio com empresas e transferir tecnologias, fazer com que essas invenções cheguem no mercado, não é trivial, porque a gente tem aqui o tal do vale, né, que separa a academia das indústrias. E isso vai continuar sendo sempre assim, né? A academia tem os seus objetivos, sua missão, as empresas têm as suas, né? E o que a gente precisa é entender que cada um vai continuar agindo segundo a sua lógica, né? E a expectativa é de que apenas um lado possa compreender o outro lado para que o relacionamento seja viável, seja possível, né? E aí, nesse contexto, né, mesmo cada um tendo as suas especificidades, é possível somar as competências, né? E, a partir dessa soma de competências, se impulsionar o avanço tecnológico, o desenvolvimento econômico e social, né? Então, nesse contexto, os escritórios de transferência de tecnologia, eles surgem como um interlocutor bastante importante desse processo de aproximar universidades e empresas, né? A Lei da Inovação no Brasil, ela determinou que cada universidade pública tivesse o seu escritório de transferência de tecnologia. Então, a partir daí, todas as universidades que ainda não possuíam seus escritórios passaram a ter que constituí-los, né? Mas várias das universidades já possuíam muito antes escritórios, antes da Lei da Inovação, já possuíam seus escritórios com diferentes nomes, né? Núcleo de Inovação, Centro de Transferência de Tecnologia, Escritório de Transferência de Tecnologia, enfim. E o papel desses escritórios é justamente pavimentar esse caminho, facilitando o relacionamento entre as universidades e as empresas, né? Bom, e aí a nossa universidade nessa história, né? Como é que se insere a questão da UFSCar? Bom, a UFSCar é uma universidade, ela foi fundada em 68, tem 19 mil estudantes, né? 4 campi, 47 departamentos, 61 cursos de graduação presenciais, 74 de pós-graduação estrito sensu, né? E aparece em posições importantes em diversos rankings oficiais e respeitados, né? Então, por exemplo, a 10ª melhor universidade do país e 13ª em inovação, né? O Brasil tem 22 universidades dentre as 800 melhores do mundo, a UFSCar é uma delas, a UFSCar é a 18ª entre as 300 melhores da América Latina, é a 44ª entre as 100 melhores dos BRICS, né? Então, são resultados importantes, são indicadores importantes da nossa universidade. 451 grupos de pesquisa, né? E aí a gente para e pergunta, bom, então, aparentemente, a nossa universidade está fazendo o seu papel no que diz respeito a gerar o conhecimento, né? A formar pessoas e gerar o conhecimento. E aí, né, o que nós estamos fazendo para levar esse conhecimento para o mercado? Para fazer com que esse conhecimento se transforme
em produtos, em processos, em serviços à disposição da sociedade, melhorando aí a qualidade de vida das pessoas. Então, essa preocupação, esse histórico aqui na universidade, começa, na verdade, não foi o começo, né? Mas o marco da nossa legislação interna é de 2003, quando a primeira portaria foi assinada, e essa portaria instituiu que tudo que é gerado na UFSCar por docentes, discentes e técnicos administrativos pertence ao UFSCar, quer dizer, a propriedade intelectual é da universidade. Isso não foi uma determinação aleatoriamente da UFSCar, isso é decorrência de portarias do MEC, né, e a legislação da propriedade industrial, enfim. E essa portaria só diz, olha, é assim que funciona. No caso desses projetos serem desenvolvidos com parceiros externos, a titularidade é compartilhada com todos os parceiros. Então, se a gente desenvolve uma pesquisa com uma empresa ou com outra universidade, né, ou com uma pessoa física que não pertence ao quadro da UFSCar, essa titularidade, a propriedade disso é compartilhada. E essa portaria também diz que os royalties advindos da comercialização desses resultados, eles devem ser divididos na proporção de 1/3 para cada um dos parceiros, inventor, departamento e a própria universidade. Tá? Então, essa foi a primeira portaria que a gente teve na UFSCar, institucionalizando a questão da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia. Depois, em 2008, como decorrência, inclusive, da Lei da Inovação, é criado um Conselho de Inovação Tecnológica, subordinado diretamente ao Conselho Universitário, ao CONSUNE, que é o órgão máximo aqui da UFSCar, né? É o órgão deliberativo máximo da universidade, e esse conselho é responsável pela definição da política de inovação da universidade. Essa portaria ela também reforça a existência de uma comissão especial de propriedade intelectual, a COEP, né, que já existia anteriormente a essa portaria, que é o órgão responsável por analisar e emitir parecer sobre os pedidos de proteção que a universidade recebe. Tá? Essa mesma portaria, então, cria também, conforme o determinado pela Lei da Inovação, o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFSCar, a nossa agência de inovação da UFSCar, né, com o objetivo de gerir a política, os procedimentos e as iniciativas relacionadas à inovação tecnológica, à proteção da propriedade intelectual e transferência de tecnologia no âmbito da UFSCar. Né? A gente está localizado no prédio da Fundação de Apoio, né? E aqui no campus de São Carlos, embora a gente esteja implementando pontos da agência nos campi de Araras e Sorocaba, no primeiro momento, depois vamos fazer isso também na Lagoa do Sino. Bom, o organograma da agência é esse aqui, funciona assim, então a gente tem a diretoria e a COEP, que é aquela comissão que avalia os pedidos de proteção. Diferente de outras instituições, a gente não protege tudo que chega, a gente protege aqueles inventos que têm possibilidade de irem para o mercado, né? Porque o objetivo maior não é a proteção em si, mas é sim a transferência. Então, só tem sentido proteger o que pode ser licenciado. E aí nós temos a parte de proteção, né, inclusive a pessoa responsável por proteger a propriedade intelectual, a coordenadora de PI está aqui, a Patrícia. Né? Então, procurem a Patrícia, porque ela precisa bater as metas dela de proteção da propriedade intelectual. Então, ela adora quando vai um monte de gente levar um monte de coisa lá para ver se dá para proteger. Temos
e temos a área de transferência de tecnologia, né? A Meire é dessa área também, em particular a Meire cuida da transferência quando são estimuladas spin-offs, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês mais sobre isso. E aí temos assessoria jurídica e assessoria de comunicação. Então, quando chega uma demanda na agência, né, o que a gente faz? Bom, primeiro existe lá sim, ontem a gente conversava no almoço sobre a barreira de preencher o primeiro formulário, né? Se era muito difícil chegar na agência com um pedido. Mas é relativamente tranquilo. O formulário está disponível na página da agência, né, no site da agência, com algumas informações iniciais e uma busca de anterioridades. A Patrícia orienta, né, os inventores para que a gente possa fazer uma avaliação dessa tecnologia e analisar se não tem anterioridades, né, se ela tem potencial de mercado. A equipe da transferência ajuda nisso, né, Meire? E aí a COEP, que é a nossa comissão, dá esse parecer, né, auxilia essa análise, né, e eventualmente faz sugestões sobre a própria tecnologia, se pode ser testada de uma outra maneira, enfim. Aí, tendo potencial e a gente partindo para a proteção, a primeira coisa que é observada é o seguinte: bom, vamos proteger, mas a gente quer proteger para licenciar. Então, entre os inventores, existe algum, né? Porque, em geral, os inventores, a gente tem lá professor, tem alunos, tem funcionários. Então, a gente observa, entre os inventores, existe o interesse de criar uma empresa para explorar essa tecnologia, né? Se sim, aí a Meire vai cuidar, vai dar orientação, né, para ajudar esses inventores a partirem para criar o seu negócio, né, e aí a gente vai fazer esse licenciamento para essa empresa, para essa spin-off, que, garantido pela Lei da Inovação, nesse caso, tem a prioridade de explorar a patente, né? E essa exploração pode ser com ou sem exclusividade. Se não houver, daí a nossa área de transferência de tecnologia vai procurar possíveis parceiros, né, empresas naquela área, vai apresentar a tecnologia para buscar o licenciamento e a transferência dessa tecnologia, né? Aí, como resultados, a gente tem, resumidamente, aqui, essa carteira com 114 patentes, 20 cultivares, 8 programas de computador e 5 marcas, né? Então, nossos licenciamentos aqui são alguns dos nossos parceiros. Então, nossos licenciamentos, eles aqui tem pelo menos 3 tipos distintos de licenciamentos. Tem empresas, como é o caso, por exemplo, da BioArt, da Spieltag, EDG, que são empresas que não haviam participado do desenvolvimento daquela pesquisa, né? Depois que o resultado já tinha sido obtido, foi apresentado para essas empresas, elas tiveram interesse e licenciaram para explorar aquelas patentes, né? Tem um segundo caso aqui, que são empresas que participaram do desenvolvimento. Por exemplo, os Minas, a Tecnal, Vitopel, a TCP, o PL. Enfim, são empresas que participaram da pesquisa, né? Têm cotitularidade no resultado e tiveram a prioridade, né, de licenciar e explorar essas patentes. E temos casos aqui de spin-offs, como a Binderware e a Vitrovita, que são empresas que foram criadas por parte ou pela totalidade dos inventores, com outras pessoas ou não, né,
para explorar o resultado dessas patentes. Então, esses são alguns dos nossos licenciamentos de patentes. A gente tem também um número significativo de licenças de cultivares, né? São 172 empresas parceiras desse programa e licenciantes das nossas cultivares, né? E isso tem permitido que a nossa agência tenha uma captação de royalties que nos coloca, embora isso não seja o resultado mais importante, né? O mais importante é a gente colocar a tecnologia no mercado e essa tecnologia ser útil para a sociedade, mas a captação de royalties também é um resultado importante, e isso tem permitido uma situação de destaque para a nossa agência. Bom, aí aqui nós temos selecionadas algumas patentes especificamente relacionadas aqui com a área deste evento, né, de tecnologia assistiva, esporte e saúde. Então, alguns casos de patentes que foram protegidas, só para que vocês tenham uma ideia, né, de resultados que têm sido gerados aqui no âmbito da UFSCar nessa área. Então, temos essa avaliação de desvios de trajeto, né, do professor Otávio, do Departamento de Fisioterapia e da Rita, titularidade da UFSCar, né. A foto é uma coisa que é importante, né, um reconhecimento dos inventores, né. Temos a manta de laser, né. Essa é uma patente que tem docentes envolvidos tanto da UFSCar quanto da USP, portanto, a titularidade é compartilhada, né, na foto, um dos nossos pesquisadores, o professor Nivaldo. Temos o kit de física para cegos, né, da professora Enicéia e da Josiane, as inventoras aqui presentes, né. Eu não vou falar mais detalhes aqui desse kit, já porque a professora Enicéia participa dessa mesa, né, mas a gente tem, e a Josiane também estão aqui, titularidade da UFSCar. Temos também o material bioativo e bioabsorvível da UFSCar, pesquisadores do DEMA, né, aqui o professor Edgar Zanotto, e temos fibras e tecidos vítreos. Isso são todas patentes de invenção, né, titular UFSCar. Esse daqui foi um projeto financiado pela FAPESP. Bom, mesmo assim, a patente pertence apenas à UFSCar, né? Para todas essas patentes, a gente tem no site da agência, para quase todas, tem algumas que não tem ainda, a gente tem vídeos que mostram, do ponto de vista do inventor, o diferencial, para que serve aquela patente, né, e o seu diferencial. Então, esses vídeos são de 2 minutos, em geral, 2, no máximo 3 minutos, e estão disponíveis no site da agência para todos aqueles que tiverem interesse em ter mais informações daquela patente. Isso nos ajuda nesse processo de buscar parceiros e licenciar a tecnologia. Então, eu não vou passar todos os vídeos, mas eu vou passar esse aqui só para que vocês tenham ideia das informações disponíveis. Dá para apagar? Dá para apagar aqui. Essa patente trata de fibras de vidro que são altamente bioativas e essa patente trata de fibras de vidro que são altamente bioativas e podem ser moldadas na forma de tecidos, então adquirindo geometrias bastante complexas. E elas servem para
curar ou amenizar o sofrimento de pessoas que têm úlceras na pele, problemas de regeneração de ossos, de fraturas e aplicações desse tipo, tanto em odontologia quanto em medicina. A utilização desse invento é justamente no sentido de permitir o equivalente a um tecido artificial. Esse novo produto pode ser utilizado em qualquer tipo de aplicação médica ou odontológica que demande, por exemplo, regeneração de peles, né, de úlceras cutâneas ou de fraturas ósseas que demandem o uso de um material bioativo. O diferencial dela em relação a materiais monolíticos é que, pelo fato de ser altamente flexível, pode adquirir geometrias que são impossíveis de serem adquiridas ou realizadas com produtos sólidos, por exemplo. Então, o fato de se trabalhar com fibras de vidro ou mantas de fibras de vidro permite essa flexibilidade de aplicação. Então, qualquer empresa que atue na área de regeneração óssea ou de cura de lesões cutâneas ou recuperação de fraturas ósseas de formatos complexos. Então, pessoal, para cada uma das nossas patentes, né, a gente mantém esse vídeo visando os primeiros esclarecimentos, né, para licenciamento. É claro que depois, quando a gente identifica uma possível empresa interessada nesse licenciamento, a gente vai promover uma reunião entre a empresa e o pesquisador para discussão de detalhes técnicos, né, do invento e, se for o caso, continuidade da pesquisa, mas isso já ajuda para que algumas informações iniciais possam ser divulgadas, né? Bom, além das patentes de invenção, a gente tem também os programas de computador, os softwares que foram protegidos pela agência ou estão sendo protegidos, né? Então, no caso, aqui a gente tem esse cinética de variáveis cardiorrespiratórias, né? Na verdade, aqui autores, tá? No caso de software, são autores. Bom, nós temos autores de mais de uma instituição também, né? O UFSCar, Instituto Federal de São Paulo. Sistemas de apoio à ergonomia nas empresas, aqui são autores da engenharia de produção, né? Monitoramento e avaliação de atividade física, também a titularidade da UFSCar, autores dos departamentos de medicina e da computação, né, além da Secretaria Municipal de Saúde. E os programas, os três aqui, que vocês já devem ter tomado conhecimento ontem, né? Porque, enquanto eu dava aula lá na pós, o Alexandre apresentou aqui os programas, o Gesture Chess, também Gesture Puzzle e o Gesture Maps, né? Também são programas todos nessa área, né? E que vocês já devem ter tido acesso às informações mais detalhadas ontem, né, Alexandre? E, finalmente, né, temos marcas também, porque nem tudo que é desenvolvido é passível de proteção. Então, por exemplo, métodos na legislação brasileira não podem ser protegidos, né, como
na forma de patente. Então, nós temos o caso, por exemplo, né, para usar aqui a prata da casa, da professora Ana Cláudia Duarte, né, do Departamento de Educação Física e Motricidade, que desenvolveu o treinamento corretivo postural. Enquanto método, isso não pode ser protegido. E aí, o que nós fizemos? Né? Foi protegida a marca TCP, né? E é essa marca que é licenciada, né, para as empresas, por exemplo, a Electrolux, né, para que ela possa utilizar o método. Então, as maneiras de proteção são distintas, né, e o objetivo final é fazer com que o conhecimento, com que a tecnologia chegue à sociedade. Então, pessoal, por hora é isso. Tá? Muito obrigada. E, bom, vamos em frente. Eu fico à disposição. Acho que perguntas no final, né, Meire? Então, tá bom. Então, obrigada. Professora, obrigada pela palestra e pelas informações que a senhora nos trouxe. E gostaria de chamar agora o representante da empresa, o Ademilson Oliveira, da Total Health. Bom, pessoal, bom dia a todo mundo. Agradecer ao professor Marques pelo convite. Muito obrigado. Eu fui o último a ser convidado, mas fiz questão de estar presente, ajustei a minha agenda para estar aqui. Ontem eu tive a oportunidade de assistir às palestras, adquiri um conhecimento muito importante, aplicável na prática, e uma vez que as verdades são distintas e variadas, as realidades também são distintas e variadas. Eu sou executivo de marketing de uma empresa que atua no mercado nacional, fabricando equipamentos de fitness, da linha de musculação e cardiovascular. A professora Ana apresentou aqui o vale que existe entre a formação acadêmica e a cruel realidade de um mercado capitalista. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês a respeito do funcionamento da nossa empresa, principalmente para que vocês tomem conhecimento do que é a Total Health do Brasil hoje, para viabilizarmos parcerias com o nosso Parque Fábio, e um pouquinho do cenário de fitness nacional, uma indústria que movimenta bilhões por ano e que clama por políticas públicas de normatização. Tá? E ontem falou-se muito, professor, a respeito de empreendedorismo e inovação. A minha formação é comunicação, eu sou jornalista e publicitário, tenho especialização em marketing executivo e gestão estratégica e fiz um curso de empreendedorismo e inovação na FAAP, junto do professor Flávio Urdan, um dos maiores nomes do marketing executivo no Brasil. Inclusive, ele é professor lá na FEA, ele é professor também, se eu não me engano, na UEL, na UFMG, e eu sou um exemplo de empreendedorismo individual. Eu entrei numa emissora de rádio com 18 anos de idade, como escraviário, né? Aprendendo a fazer o trabalho. Trabalhei durante 12 anos nesse segmento, né, com comunicação rádio, na área de jornalismo, e depois de um tempo eu me tornei coordenador da rádio, nada mais natural, né? 12 anos ali trabalhando. E durante algum período eu ajudava a equipe de vendas a visitar as empresas, a visitar os potenciais clientes que iriam anunciar que utilizariam os serviços de comunicação da rádio para alavancar as suas vendas. E muitas vezes chegávamos nos departamentos de marketing das empresas e eu descobri que o setor mais amador de toda e qualquer empresa é o departamento de marketing, onde quem quase sempre ocupa esse cargo é um sobrinho, é um primo, é um cunhado, e criaram-se uma mística de que eu trabalho com marketing, então eu sou um cara descolado, eu faço uns layouts, criaram-se uma mística sobre a profissão, o que vem tornando isso muito amador e muito ruim para nós, principalmente quando usam aquele termo marqueteiro. Marqueteiro, para mim, é um marreteiro que está envolvido no esquema do marketing, não um profissional que atua dentro de uma das áreas da economia e da administração, que tem como função criar ferramentas de implementação para alavancar vendas. Com isso, me desliguei da rádio, fiz uma segunda formação e estou atuando no mercado de marketing executivo e gestão estratégica há aproximadamente 5 anos, com mais 12, quer dizer, estou bem velhinho, né? Entrei novo na rádio.
E antes de começar a falar a respeito do mercado, eu vou estar passando para vocês um pouquinho o que é a Total Health do Brasil, que, embora tenha um nome americanizado, é uma empresa nacional, é a empresa número 1 em tecnologia fitness no Brasil. Nós estamos falando a respeito de desenvolvimento de tecnologias e de inovação, e como nós somos uma empresa B2B, nós vendemos para outras empresas. Nós temos a tecnologia no nosso DNA, principalmente na base da nossa cadeia produtiva, para que possamos produzir equipamentos robustos, com perfeita ergonomia biomecânica, detalhes muito bem aprimorados. Tudo isso vai surtir um resultado muito grande lá na frente. No decorrer da apresentação eu vou explicando, tá bem? A nossa empresa foi fundada no ano de 1999, então nós estamos debutando no mercado com 15 anos, fundada por esse senhor aqui, Robson Nakamura Debonis, um ex-jogador de futebol que, antes de ter a Total Health, fundou uma academia lá em Jabuticabal chamada Saúde Total. A empresa dispõe de alguns players e de alguns programas, entre eles o Eco Compromise. É uma empresa que tem aí uma responsabilidade socioambiental muito grande e a gente tenta converter, de alguma forma, todos os impactos ambientais que nós executamos na nossa base produtiva com programas de reflorestamento junto a parceiros. Inclusive, nós temos uma corrida que se chama Eco Running, que a gente desenvolve junto com academias parceiras, nossos clientes, que além de produzir saúde, bem-estar e qualidade de vida para o pessoal, no final da execução da atividade, a gente realiza um plantio de árvores, aí, amenizando os impactos causados na produção dos nossos equipamentos. A gente tem falado muito aqui a respeito de inovação, principalmente as tecnologias que são desenvolvidas dentro das universidades, que para a gente, muitas vezes, se torna, de fato, algo bem longínquo. Então, nós buscamos a realidade dentro daquilo que existe no mercado. E a nossa empresa hoje participa das principais feiras do segmento do mundo, onde são apresentadas as principais tendências de inovação, tecnologia e posicionamento dentro da área fitness e também de reabilitação física para quem é fisioterapeuta. Nós participamos da China Fair, a Feira dos Chineses, que acontece em Beijing, uma vez por ano, onde são apresentados, aí, no meu ponto de vista, a maior indústria de produção já existente nesse planeta, porque os chineses produzem muito, não com tanta qualidade, mas em grande escala. Então, é um modelo de indústria a ser observado e muito bem elaborado, com base nisso, trazer para a nossa realidade. Participamos também da IRSA, International Health e Sport Club Association, que acontece em Las Vegas, onde as grandes empresas do segmento de wellness, saúde e bem-estar, apresentam os seus lançamentos. Também a FIBO, que acontece mais precisamente na Alemanha, na cidade de Borussia. Uma vez por ano, os nossos engenheiros, o pessoal da equipe de P&D, Produção, Desenvolvimento e Inovação, visitam essas feiras para saber o que está acontecendo de movimentação no mercado externo para inserir isso no nosso mercado. Aqui tem alguns players dos nossos desenvolvimentos. Essa aqui é a primeira esteira certificada pelo Inmetro no Brasil. Primeira esteira certificada pelo Inmetro da indústria nacional. É a maior esteira do segmento, com o maior deck tanto em largura quanto em diâmetro. Ela possui total interatividade, ela tem um monitor de LCD que você consegue assistir TV, se conectar com o seu iPhone e seu iPad, você ouve música, você assiste seu filme, faz sua caminhada com impacto zero, porque ela é equipada com um duplo sistema de amortecimento, não lesiona calcânio nem tendão patelar e tem 15% de inclinação. A segunda geração dessa esteira, que seria lançada agora, ela não conteria mais esse monitor, ela teria um tablet, porque afinal de contas todo mundo hoje se tornou escravo aí da tecnologia, todo mundo está o tempo todo na internet. Para que ela pudesse ser certificada pelo Inmetro, ela passa por um rigoroso controle de segurança. E segundo as normas do Inmetro, o fato da pessoa estar navegando na internet poderia causar um número muito grande de acidentes. Então ela não virá com essa tecnologia, mas é a primeira esteira certificada pelo Inmetro no Brasil. Aqui, uma pequena demonstração da nossa linha RX Precision, que hoje é a nossa linha top. Já lançamos a RRX na IRSA, Internacional Brasil, deste ano, a Fitness Brasil, mas essa linha só vem para o mercado a partir do ano que vem, toda produzida em aço tubular ubilongo,
com curvas e ajustes que proporcionam perfeita ergonomia e biomecânica no desenvolvimento dos grupos musculares. Aqui nós temos os equipamentos de peso livre, que foram desenvolvidos para os brucutus fortões, que treinam com muita carga de peso. Então, aqui tem uma possibilidade maior de desenvolvimento muscular, trabalhando, inclusive, com eles de forma articulada. Aqui a nossa linha básica, que é a RX Fit, que possui pequenos detalhes de diferença em termos de acabamento, mas a ergonomia e a biomecânica é sempre a mesma, tá certo? Aqui a nossa linha de ergonomia, cardios, nós temos aqui a esteira, o elíptico ou o simulador de caminhada na neve, como vocês preferirem, a bike de spinning e uma bike ergométrica horizontal, né? Nós temos a vertical, temos a vertical e a horizontal. Essa bike aqui, ela é constituída de uma tecnologia muito legal, que ela não possui ligação com energia, ela tem uma carga e ela é movimentada, ela é gerada, a energia a partir do movimento de elipticidade. Quando você pedala, ela gera energia, então ela não faz consumo de eletricidade. É um dos equipamentos que a gente considera ecologicamente correto, tá certo? Aqui uma linha de equipamentos muito utilizado em clínicas de fisioterapia, em condomínios verticais, que são as multis, que é a multiestação, onde contém vários equipamentos dentro de várias colunas articuladas. São os equipamentos que estão interligados. Nós temos a multiestação de 1 coluna, de 4 colunas e 6 colunas. Aqui são alguns dos nossos clientes parceiros. A Total Health é parceira da Clínica de Reabilitação Física São Marcos. Sou palmeirense, isso aqui é um orgulho tremendo para a gente, por essa pessoa aqui, que é o Marcos, e fazer parte de uma das principais clínicas de reabilitação do Brasil. Um dos nossos parceiros e clientes, Laboratório Corinthians R9. Esse aqui eu já não fiquei tão feliz, mas tem que ser profissional, né? O Ronaldo Nazário, aquele jogador gordinho que defendeu a seleção brasileira, ele teve uma lesão muito séria no joelho. E ele só conseguiu voltar a jogar futebol por causa desse senhor aqui, ó. O senhor Joaquim Grava, doutor Joaquim Grava, o principal nome da reabilitação física no Brasil. E depois ele montou um centro de reabilitação que está instalado dentro do centro de treinamento Joaquim Grava, lá na Marginal Pinheiros, em São Paulo, que é esse laboratório aqui. E também a clínica esportiva Dr. Joaquim Grava, eles são nossos clientes. Muitas parcerias acontecem, e as parcerias são de fundamentais importância para o desenvolvimento de novas tecnologias e novas possibilidades. Isso aqui é um outro grande motivo de orgulho para a gente. Nós somos a única empresa nacional que, neste ano, ano de Copa do Mundo, fomos os fornecedores oficiais para uma seleção campeã mundial, seleção francesa de futebol, que ficou subsediada em Ribeirão Preto. Esse senhor aqui é o Frédéric Xavier, o coordenador da Federação Francesa, que manteve contato com a nossa empresa, e nós equipamos o centro de treinamento para eles, lá no Hotel JP, e também lá no Estádio Santa Cruz, o estádio do Botafogo. Dessa parceria, resultou a possibilidade do desenvolvimento de um novo equipamento, que é o Multi-Hip, que desenvolve treinamentos para os músculos do quadril, glúteo, adutores, abdutores e pernas. Eles nos passaram essa ideia, a equipe de produção, desenvolvimento e inovação criou, está no mercado. Opa, vou passar um videozinho agora, para vocês entenderem um pouco mais da nossa indústria. Eu falei um pouco rápido, para que vocês tenham dimensão da indústria agora, do que é o nosso negócio, do que é a nossa atividade, através desse vídeo institucional. Total Health do Brasil. Fundada no ano de 1999 pelo jovem empresário Robson Nakamura, com sede instalada na cidade de Jaboticabal, região nordeste do estado de São Paulo, a Total Health é uma empresa genuinamente brasileira, que atua no mercado fitness, fabricando com excelência toda a sua linha de cardiovasculares e de aparelhos para musculação. Bom, galera, chegamos aqui na Total Health do Brasil, já estamos aqui com o presidente Robson. Tudo bem, presidente? Tudo jóia. Estamos aí, viemos conhecer, porta aberta. Seja bem-vindo à Total Health. Espero que a estadia de vocês aqui seja
proveitosa e que você conheça. Acho que hoje, com certeza, a gente está em fase final da fábrica nova. Você vai conhecer uma das melhores fábricas de equipamento de ginástica do Brasil. Presidente, só uma pergunta rápida aqui. Como é que veio a sua idealização desse conceito, dessa marca Total Health? Da onde veio a sua inspiração? A hora que você acabar de conhecer a fábrica, você vai conhecer também a academia nossa, que é onde a gente tem um centro de estudo, de teste e tudo. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, antes de ser proprietário da Total Health, de ter feito a fábrica, eu sou dono de academia. Então a minha academia vem antes da fábrica. Então quando você conhecer a fábrica, você conhecer a academia, você vai saber por que a gente conseguiu chegar no índice de aprovação no mercado, porque a gente faz as coisas na academia pensando sempre no melhor. E como a gente tem esse centro de teste e eu conheço o que o dono de academia quer, ficou mais fácil para a gente desenvolver os produtos e fazer a fábrica da... Atender o cliente lá, o cara que está querendo realmente treinar. Exatamente, né? é exatamente o que a gente fala. Essa é a academia da onde originou a fábrica, um exemplo claro de empreendedorismo. Se eu não tivesse essa preocupação de melhorar sempre o equipamento, porque às vezes, quando o equipamento quebra na academia nossa, fica aquela preocupação, poxa, quebrou na nossa academia, vai quebrar no cliente. Então a gente fica com aquele negócio, o pessoal da engenharia tudo em cima, e isso aí está sendo uma experiência assim, muito grande na vida nossa, porque eu acho que se todo dono de fábrica fosse dono de academia antes, nós teríamos hoje... É um feedback que não tem erro. Não tem. Você não tem como... Você pode contratar os melhores engenheiros, você pode contratar as melhores pessoas. Se você não tiver o feedback do professor e do aluno usando o equipamento, você não consegue melhorar o equipamento. Tá, e daí vem esse sucesso da Total Health. Então, de antemão, presidente, te agradeço aí pela receptividade de todos aqui, já nos receberam muito bem. E nós vamos conhecer essa fábrica aqui, Jabuticabal, direto no treine. Vamos embora? Fique à vontade e treine. Treine, isso aí. Você já treinou hoje? Treine. Obrigado, presidente. Os nossos centros de usinagem e ferramentaria. Robôs de solda. A tecnologia é necessária na base da produção. Investiu mais de 15 milhões de reais em sua estrutura, potencializando seu espaço físico, que hoje conta com 30 mil metros quadrados de fábrica, sendo 16 mil metros quadrados cobertos. Tendo na base da sua cadeia produtiva ferramentas de alta tecnologia, como robôs de corte a laser, solda, dobra, tornos, CNC. 95% da composição de seus produtos é desenvolvida pela empresa. Os produtos Total Health do Brasil são desenvolvidos para atender os mais exigentes profissionais da área do wellness, como academias, centros de treinamento, salas de musculação, de condomínios e clínicas de reabilitação física. E com a missão de desenvolver tecnologias que aprimorem sua saúde e bem-estar, respeitando e preservando o meio ambiente, a Total Health do Brasil visa promover com excelência soluções inovadoras, visando a satisfação e fidelização dos clientes, o crescimento sólido e sustentável, acreditando, gerando empregos e desenvolvimento para o nosso país. Os valores da Total Health: respeito, honestidade, transparência, responsabilidade social e ambiental, trabalho e em equipe, excelência, comprometimento, determinação e disciplina. Esses são pilares bases para fazer da Total Health um sucesso no segmento fitness. A Total Health do Brasil, ela vem se destacando durante a sua existência principalmente por ser uma indústria nacional que produz os equipamentos que ela comercializa. A Total Health desenvolve junto ao seu departamento de engenharia e possui uma cadeia produtiva totalmente verticalizada,
onde os equipamentos passam por todos os processos, desde a chegada da matéria-prima, o corte desse material, a dobra, a solda, o banho, a pintura, a montagem e a expedição. Então a Total Health tem uma cadeia produtiva extremamente completa e trabalha com menos de 5% dos itens necessários para compor os seus equipamentos que são terceirizados ou produzidos externamente, fora da nossa empresa. Então a cadeia produtiva da Total Health é totalmente centralizada na sua fábrica e isso, sem sombra de dúvida, é um dos grandes diferenciais da nossa empresa, porque nós comercializamos os produtos que nós mesmos fabricamos. Percorremos os imensos pavilhões da Total Health e pudemos observar todo o maquinário responsável por linhas arrojadas e robustas. A tecnologia é marcante e o investimento é evidenciado não só nos produtos, mas também na estrutura e principalmente na qualidade e funcionabilidade dos aparelhos por ela produzidos. A Total Health ocupa hoje, eu acredito que, a posição de uma das principais fabricantes de produtos de fitness no mundo. Embora tenha sua atuação concentrada no mercado nacional, a Total Health fabrica com a mesma qualidade das grandes marcas internacionais. O que você encontra nos equipamentos importados, a Total Health oferece com qualidade e tecnologia nacional desenvolvida pela nossa equipe. Então a Total Health ocupa um posicionamento por se tratar a empresa número 1 em tecnologia fitness no Brasil, principalmente porque ela investe na base da sua cadeia produtiva, investe na capacitação do seu vendedor, investe na capacitação da sua assistência técnica. Então a Total Health tem um posicionamento de mercado onde ela apresenta para os seus clientes todos os atributos que estão inseridos no seu produto, desde a efetuação da compra, da produção do seu equipamento, da parte de expedição e entrega, ações pós-venda, peça de reposição e assistência técnica. A Total Health hoje, sem sombra de dúvida, faz parte das principais empresas que produzem fitness no mundo e que tem dentro da sua gestão toda a cadeia produtiva e disponibiliza de todos os atributos que o cliente necessita. A Total Health tem no seu DNA, no DNA empresarial da empresa, a questão da inovação latente. Sempre está lançando novos produtos, novas linhas que atendam necessidades diferentes e necessidades cada vez mais latentes no cenário do fitness nacional. Essa é a Total Health do Brasil. Pioneirismo, satisfação, tecnologia e produto final diferenciado fazem da Total Health uma empresa genuinamente brasileira e líder no seu segmento. Legal. Importante a gente estar mostrando isso e estar dizendo, porque eu vou passar um pouquinho agora do cenário de fitness no Brasil, e hoje o nosso país, sem sombra de dúvida, é a bola da vez no cenário de wellness, e nós estamos sendo bombardeados por empresas multinacionais, por empresas estrangeiras e principalmente pelos entrantes potenciais chineses que entram no Brasil, pois nós não temos políticas públicas que favoreçam a indústria nacional. Tá bem? Pode voltar lá na apresentação, por favor? Então, com base no vídeo, eu montei a apresentação do cenário, vocês vão entender que está tudo muito diretamente ligado. Hoje, segundo a IRSA, América Latina, aqui, do ano de 2013, para esse ano eu ainda não tenho os números, porque eles apresentam sempre na segunda quinzena de novembro. Tá? O faturamento do mercado, o ano passado, foi de quase 6 bilhões de reais, tá certo? Isso no Brasil. Os números de academia. O Brasil hoje tem aproximadamente 28 mil, em média 30 mil academias. Essas academias são aquelas que estão dentro da legalidade, tá? Fora as que estão operando aí na ilegalidade ou sem um registro. O nosso número de alunos, com base no nosso número de habitantes. O que é muito motivador para nós. Os Estados Unidos é o país com o maior número de academias no mundo. Tem aproximadamente 33 mil academias e tem 15% da sua população praticando atividade física. O Brasil tem quase 30% e tem apenas 4% da sua população praticando atividade física. Se a gente conseguir atingir o número de 15%, nós teremos em média aí 100, 110 mil academias e centros de reabilitação, que seria o necessário e o suficiente para estar estimulando e prolongando cada vez mais a vida dos nossos
moradores e também melhorando a qualidade de vida. Até porque hoje, quando você vai ao médico, quando você procura aí um especialista da área da saúde, muitas vezes muitos problemas são simplesmente sanados através da prática da atividade física, não é? Hipertensão, diabetes, triglicérides, entre um monte de outras coisas. Além da concepção psicossocial, as pessoas não vão mais só na academia para praticar atividade física, elas vão na academia para se reinserir socialmente, para atender uma necessidade de status ou até mesmo de consumo. Então nós temos um mercado crescente, nós temos uma indústria que atende às necessidades, mas ainda estamos um pouco abandonados pelas nossas políticas públicas. Tá? Índice de faturamento dos Estados Unidos, do Brasil. Então nós temos muito a crescer e muito a amadurecer o nosso negócio. A indústria de fitness no Brasil é uma indústria não normatizada. O que isso nos proporciona é uma facilidade muito grande de entrantes potenciais e aproveitadores de um mercado que está em expansão. Quando eu digo aproveitadores, mais para frente eu vou apresentar a carga tributária da indústria nacional, vocês vão entender um pouquinho mais a respeito disso. Como eu disse no início, as verdades são distintas e variadas, e hoje a indústria de fitness nacional é uma que opera com a maior cadeia tributária, com a maior carga tributária do nosso país. Hoje, para produzir um equipamento de fitness no Brasil, senhores, nós pagamos 20% de IPI, 18% de ICMS, PIS, COFINS, mais impostos federais, resultando em 44,63% em cima da produção de um equipamento. Se eu for para a China e trouxer um equipamento, o Supremo Tribunal de Justiça, há um tempo atrás, isentou o equipamento importado de IPI. Então eu não terei mais esses 20% de carga tributária. Eu vou entrar com esse equipamento por Manaus, que é a Zona Franca, eu estou isento de ICMS. A nossa indústria de fitness nacional, de fato, precisa de uma reforma tributária. Os equipamentos de fisioterapia, que estão diretamente ligados à área de reabilitação, pagam 8% de IPI. Nós, como fabricantes de fitness, pagamos 20%. O que isso causa? A possibilidade de muitos entrantes potenciais, aventureiros e amadores no segmento. Eu conheço, aí a gente tem um monte de casos que a gente acaba não relatando, das pessoas que, em vez de investir no Brasil, investem fora do Brasil, trazem equipamentos de péssima qualidade, sem a garantia de extensão de produto. O que seria a extensão de produto? Seria a garantia de assistência técnica e peças para reposição de tecnologias desenvolvidas no Brasil. Eu trago um produto da China, vendo, desapareço do mercado, daqui a um tempo você vai ficar com uma academia mutante. Um pedaço de uma marca, um pedaço de outra marca, porque essa empresa não existe mais. E o entrante potencial aqui encheu o seu bolso de grandes cifrões e desapareceu do mercado. Durante esse ano, foi muito engraçado, porque a gente sempre combateu muito veementemente os produtos chineses. E no dia 13 de outubro deste ano, o consulado dos nossos amigos coreanos, os sul-coreanos, vieram para o Brasil, e agora a nossa indústria passa a ser visitada também pela indústria sul-coreana de fitness, que realizaram um evento no Copacabana Palace no dia 13 de outubro, com o convite, inclusive, para algumas empresas fabricantes. Não que nós sejamos contra a abertura do mercado, mas nós precisamos valorizar ainda mais a indústria nacional, que acredita no Brasil, que investe no Brasil, que gera emprego no Brasil e que hoje faz parte de uma das poucas indústrias que não atravessa um período de crise em nosso país. Tá certo? Falar um pouquinho a respeito de comportamento do consumidor. Só uma observação referente aos entrantes potenciais. Esse ano, nós jogando em casa, nós tivemos duas grandes derrotas. Durante este ano, durante o acontecimento da Copa do Mundo no Brasil, a CBF, que é uma instituição privada, fechou uma parceria com uma empresa internacional para que fornecesse os equipamentos para o centro de treinamento na Granja Comari. E no começo desse mês, em uma reunião na ABIMAC, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas, e lá dentro existe uma câmara que é dedicada aos fabricantes de equipamentos fitness, a CSGIM, foi nos informado que o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, também fechou com uma empresa internacional. Então, quer dizer, nós sediamos a Copa do Mundo, nós sediaremos as Olimpíadas, e os equipamentos que estarão disponíveis para a preparação e a reabilitação de muitos atletas será internacional. A gente já largou, já saímos na frente, mas vamos chegar por último, né? Como dizem por aí.
Falar um pouquinho de comportamento do consumidor, que é muito importante isso para o nosso segmento, para a nossa indústria e também para o pessoal da agência de inovação que está sempre aí trazendo produtos e marcas novas. É sempre muito importante estarmos atentos ao comportamento do consumidor, que tem mudado aí, apresentado algumas tendências. Só que é fonte de estudo segundo a revista Exame, e eu sempre amparo as minhas ações de marketing, o meu plano de marketing, plano de produtos e serviços, com base nisso aqui. Algumas coisas vêm mudando, e o avanço das mulheres no mercado de trabalho tem mudado muito os parâmetros de consumo aí dos nossos clientes. Muitas pessoas casando mais jovens e não tendo filho. Isso tem influenciado diretamente no consumo de produtos que estão diretamente ligados à área da saúde e do bem-estar. Não é, professor? Aqui também crescendo o número de pessoas morando sozinhas que vão até a academia para se reinserir socialmente, para aumentar o seu número de amigos. E mais consumidores de meia idade com alta renda. Hoje o brasileiro está vivendo mais, está vivendo melhor, e ele busca essa melhora de vida exatamente no segmento de wellness, no segmento de fitness, tá certo? E a melhoria na qualidade de vida, que são praticamente as duas últimas questões, tá? É muito legal a gente estar dizendo isso, porque o Brasil é conhecido como o país do futebol. E saiu na revista Exame da semana passada, virou até uma matéria no jornal Hoje, do último sábado, que o brasileiro está diminuindo aí o seu hábito do futebol, está perdendo o gosto pelo futebol e está tomando mais hábito pela prática da atividade física, como a musculação. Isso para a gente é muito satisfatório, isso para a gente é um dado muito importante. De fato, como o professor Marques disse, o conhecimento tem que ser revertido em resultados, e isso aqui para a gente é uma grande fonte de estudos e base de trabalhos que visam alavancar vendas e também o posicionamento do nosso equipamento. As necessidades e expectativas de um mercado, quando a gente atua em duas esferas, como nós somos uma empresa B2B, nós vendemos para outras empresas, eu tenho dois perfis de clientes. Eu tenho o cliente comprador, que é o dono dos empreendimentos, os médicos, os fisioterapeutas, os educadores físicos, que querem adquirir um produto que seja bonito, que tenha uma boa biomecânica e uma boa ergonomia, e que também seja barato, né, de baixo custo para a sua aquisição. Esse é o meu cliente comprador. E eu tenho o meu cliente usuário, que são as pessoas que frequentam as academias e que fazem uso desse tipo de equipamento. Então a gente precisa ter um cuidado muito importante e uma estratégia de posicionamento muito bem ajustada para que a gente consiga não desapontar, não gerar uma alta expectativa para os compradores e nem para os usuários, e não atender essas expectativas e gerar dissonância cognitiva, que de fato atrasa muito aí, acaba freando um pouco as vendas, tá? Nossa empresa é uma empresa que tem uma dupla orientação. Ela tem a orientação para o seu produto, onde ela busca desenvolver produtos que sustentam os consumidores, que dão preferência para os produtos que são mais bem elaborados. Vocês tiveram base nisso olhando a nossa cadeia produtiva. E nós temos também a orientação para os nossos clientes consumidores, que sustentam que os consumidores dão preferência para produtos que supram as suas necessidades e expectativas latentes. Dentro do nosso programa de produção, desenvolvimento e inovação, nós saímos um pouco fora do convencional e nós criamos um produto que se chama InnoStrange, que é um programa que não utiliza cargas de peso para o desenvolvimento de treinamentos, tá? Ele possui alta tecnologia e acompanhamentos com monitores de touch, tá? Todos os seus treinamentos existem um mapeamento, e ele faz treinamentos isocinéticos, tá? Ele faz treinamento isotônico, faz treinamento de força, e o negativo, ele não tem a apresentação de carga, ele funciona com um motor que gera aí os treinamentos e possibilitando principalmente a reabilitação de atletas, porque ele limita a questão de movimento e tudo mais. Porém, é um equipamento que possui uma alta tecnologia aplicada, e isso impulsionou demais o seu preço final. Então nós temos um equipamento altamente tecnológico, porém, em termos de mercado, ele tem uma péssima aquisição do mercado. Preço desse equipamento, senhores, hoje em comercialização, R$20 mil. Que academia vai investir R$20 mil para ter um equipamento desse? Sendo que eu posso comprar uma máquina simples por R$5 mil. Eu prefiro comprar 4 máquinas simples e ampliar o número de produtos que eu tenho dentro da minha academia do que investir em um produto com alta tecnologia como esse, mas que tem um preço que
está um pouco fora da realidade de mercado. Por isso que quando nós pensamos em tecnologia e comportamento do consumidor, nós precisamos ter essa junção perfeita para saber que a resolução final será um produto de fácil aquisição, fácil venda e que atenda às necessidades dos nossos clientes. Não é muito significativo desenvolvermos tecnologias que encareçam o produto e que tornem esse produto fora da expectativa de um mercado. Tá bem? As oportunidades existem no nosso segmento, principalmente para as pessoas que atuam na área de educação física e fisioterapia. O nosso país está crescendo nessa área e precisará muito de material humano para que isso continue crescendo. As necessidades. Muitas vezes um cenário apresenta apenas duas vertentes, né? As oportunidades e as ameaças. Mas nós temos a necessidade de uma normatização para que as barreiras se fechem, aí, principalmente para os entrantes potenciais, senão a gente vai continuar perdendo jogando em casa. Tá certo? Esse é o meu contato. Eu sou o Ademilson Oliveira, da Total Health do Brasil. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, Ademilson, pela palestra e pelas informações sobre a empresa de fitness. Agora, para finalizar, eu gostaria de chamar a professora Enicéia Gonçalves Mendes. Ela é docente do Departamento de Psicologia da UFSCar e inventora do dispositivo para ensino de física para alunos cegos, juntamente com a Josiane. Bom dia, vou tentar ser breve para... a minha apresentação é para contar um pouquinho a história do desenvolvimento do produto e até chegar ao processo de solicitação de patente, né? Então, a gente vai contar a nossa experiência. Avança, por favor. Oi? Ah, aqui, tá. Para onde que é? Ele vai... Bom... Então, eu trabalho com educação especial há muitos anos e nessa área a gente sabe que a tecnologia pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. E há 10 anos atrás nós começamos a nos preocupar com a necessidade de formar pessoas para dominar essas tecnologias que entram no mercado e que fazem esses recursos de tecnologia assistiva para favorecer a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Hoje em dia, quem trabalha com educação especial, que é a educação de pessoas que tenham deficiências, elas têm que necessariamente aprender a lidar com tecnologia. Nós começamos, então, há 10 anos, um projeto de pesquisa para formar pessoas, porque nós não tínhamos nem pesquisadores nessa área ainda, e a gente começou um programa de pesquisa para formar pessoas. Eu tinha uma aluna de doutorado, ela foi para o Canadá para aprender a dominar esse referencial teórico da tecnologia assistiva. Nós começamos a trabalhar com crianças com paralisia cerebral, basicamente para introduzir recursos de computador, né? Recursos adaptados de computador para essas crianças aprenderem a usar softwares e a usar o computador. E a gente trabalhava basicamente com produtos importados, tínhamos muita dificuldade com aquisição, que era caro, os produtos. Os produtos quebravam, a gente não tinha assistência técnica, então sempre foi muito difícil trabalhar com isso, né? Mas a gente aí formou alguns doutores que começaram a pesquisar e orientar na área de tecnologia assistiva. Hoje, 10 anos depois, a meta daquela vez era também criar um centro de estudos sobre tecnologia assistiva aqui na UFSCar. Aí, 10 anos depois, agora que a gente está conseguindo um grupo interdisciplinar para pensar já no desenvolvimento de produtos, né? Então, eu tinha esse histórico, e eu também trabalho com inclusão escolar, que é a questão da escolarização de crianças com deficiência na classe comum, e a Josiane, ela é professora de física, ela se formou em física, lá na Universidade de Grande Dourados, estadual, né, Josi? E o supervisor de estágio dela falou, olha, nós temos um aluno cego, alguém quer ensinar física para cego? E aí ela foi com uma amiga tentar lá, e ela viu toda a dificuldade que era ensinar física para cegos. Então, ela veio para o mestrado já trazendo a ideia, ela veio, prestou comigo, trazendo a ideia para desenvolver um material didático para ensinar física para cegos, né?
Então, o desafio que tem é que o ensino de física já é difícil para quem enxerga, né? Mas os livros, eles trazem muitas ilustrações visuais dos conceitos. E aí o cego não tem como ter acesso a essas ilustrações, né? Aqui, só para ter uma ideia de umas ilustrações que tem nos livros didáticos. Aí o professor também usa muito o quadro negro para fazer essas ilustrações. E o aluno cego ele tem dificuldade. O que é feito? Os professores de física, eles adaptam esse material, eles pegam a ilustração, colam barbante em cima, colam macarrão, para transformar, substituir o estímulo visual em sensorial e tátil para os estudantes cegos. Mas isso demanda muito tempo, um tempo que os professores de física não têm, porque eles dão muitas aulas, eles encontram muitos jovens ao longo de uma semana, e isso aí requer tempo de preparação prévia, e é um recurso que ele não dura até o ano que vem. Chega o ano que vem, se ele tiver um aluno cego, ele vai ter que refazer tudo de novo, né? Porque tudo é material perecível. Não, os recursos são de baixa qualidade, eles requerem planejamento e preparação prévia e não são flexíveis. Para cada ilustração, você tem que fazer uma adaptação. Então, a meta foi criar recurso didático que agregasse a versatilidade, durabilidade, economia de tempo para o planejamento do professor. Aí teve essa ideia de desenvolver esse kit, né, que permitisse esse acesso a ilustrações de fenômenos físicos. A pesquisa, então, ela envolve, um primeiro momento, esse entender a situação. Foi feita, então, uma pesquisa bibliográfica para conhecer um pouco a cegueira, como é que se propõe o ensino especial para cegos, em especial o ensino de física para cegos. Aí, a fase de desenvolvimento de produtos tem a segunda fase, que é a de gerar ideias, né, de fazer um brainstorm, de aventar algumas possibilidades de material. Então, o que a Josi fez? Ela estudou vários livros didáticos, captou as ilustrações que tinham, né, escaneou e arquivou essas ilustrações, e aí ela teve ideia de fazer uma mesa magnética e algumas pecinhas que permitissem compor essas ilustrações. Aí a terceira etapa foi escolher a alternativa viável, então uma pesquisa de materiais necessários para a confecção das peças, os critérios aí de confecção da peça de tamanho, né, para ver o que seria feito. Aí a fase 4 é de representar essa ideia, então o estudo das dimensões das placas, de quantas peças, que formatos de peças seriam necessários para fazer um maior número de ilustrações possíveis. E aí a etapa 5 foi de construir o objeto e a etapa 6 de avaliação pelo usuário. Então, é uma mesinha, uma plataforminha de metal imantada, e aí foram feitas 83 peças de 20 formatos diferentes. Aí tem a ilustração de alguns formatos de peças, né? Aqui, alguns exemplos de ilustrações que você vê no livro, e aqui ela é reproduzida no kit FIS, né? no kit didático aí. Então, dá para fazer várias representações, né? Aí, o teste com o usuário foi feito com 3 professores de física ensinando estudante cego do ensino médio. Cada professor ensinava um tipo de... Foi demandado que ensinasse um tipo de conteúdo, termodinâmica, mecânica e ótica. Então, essas aulas foram filmadas. Todas essas figuras são da dissertação da Josi, tá? Aí tem um exemplo do professor montando junto com o aluno, então, a representação do átomo, a representação de uma panela de pressão. Aí ele pegou o kit, ele fez o átomo a molécula de água, a seringa de injeção, o conceito de dilatação térmica. Ele ensinou tudo usando o kit, né? Aqui foi mecânica, né? E o professor que ensinou mecânico, então ele fez a representação do plano cartesiano, daí do bloco sendo deslocado no eixo positivo. E aqui, o interessante, acho que não sei se dá para ver aqui. Não, é aqui.
ele fez até a representação do eixo Z, né, tridimensional, no kit com o aluno. Tem também essa aqui é o professor, então, ensinando ótica, né, fontes de luz, feixes de luz. Aí ele foi ensinar reflexão em superfície curva e percebeu que o aluno não sabia o que era um triângulo equilátero. Aí ele pegou as pecinhas e montou ali mesmo um triângulo equilátero, né? Então, o teste que ele mostrou, que o recurso tinha aí portabilidade, o aluno pode carregar a mesinha dele com as pecinhas, era versátil, permitia fazer vários tipos de representação. Ele é um material durável, ele é prático, não precisa de planejamento prévio, né? Ele é inédito, porque não existia esse tipo de material. Então, os resultados animadores durante a produção do produto fizeram emergir essa possibilidade de patentear. Então, a Josi não tinha defendido o mestrado ainda, aí a gente fez uma consulta para a agência de inovação para saber como é que era esse processo, né? Nesse momento aí, a gente foi aconselhado a adotar algumas estratégias para proteger a propriedade intelectual. Então, nada sobre o invento ou estudo foi publicado em periódico, em livros ou em eventos, né? Não pôde ser publicado. Isso aí foi bastante importante depois, quando a gente foi pedir a patente, né? O processo da dissertação, do qual o projeto foi vinculado, ele foi fechado para o público, né? Não poderia, porque toda a defesa ela é pública. Então, a gente tem que solicitar que a defesa não seja pública, e aí as pessoas não podem assistir à defesa. Os membros da banca assinam um termo de confidencialidade do invento, e a dissertação não foi publicada até a licença ser depositada, né? O pedido de patente ser depositado. Aí começou o processo de análise aí do potencial de patenteamento. Aí a gente fez um relatório de abertura de processo, relatório do resultado de busca aí você tem que fazer o que eles chamam de busca de anterioridade. A gente tem que provar que não existe nenhum produto igual ao nosso, né? Ou que seja igual ou semelhante. Aí você faz um relatório da invenção, um relatório baseado em busca de patentes no INPE, no Instituto Brasileiro de Proteção Industrial, em várias outras bases de patentes, né, dos Estados Unidos, da Comunidade Europeia, de uma base de dados que é ligada à CAPES. Então, isso aí dá muito trabalho, né? A Josi que correu atrás disso aí, porque a gente dá aula, faz pesquisa. Para quem trabalha na universidade, esse processo aí é bem trabalhoso, né? Aí a gente faz esses relatórios, faz a redação do modelo de utilidade. Aí todo esse material vai para uma empresa de consultoria, que vai analisar e vai ver se, de fato, o produto tem potencial para patente. Aqui, nessa fase aqui, o que aconteceu? Eu recebi uma ligação da consultora, provavelmente. Ela me fez uma entrevista assim, que durou muito, muito tempo. Basicamente, ela queria saber se não tinha anterioridade, se o invento tinha sido protegido, se a banca tinha sido fechada, se não tinha sido nem publicado nada sobre o invento, né? Então, ela faz uma entrevista bem longa, por telefone, e ela tem todos os relatórios para analisar. Aí ela faz um parecer para a agência de inovação. Aí a agência de inovação, então, aciona o COEP, que é aquele Conselho Especial de Propriedade Intelectual, não é isso? Aí, quando a gente chegou lá, são vários bambambãs da universidade. Você entra assim, eu falei, nossa, está parecendo que eu vou defender o doutorado de novo. Aí o pessoal pergunta as coisas, né? Os membros desses conselheiros perguntam, tal, e eles dão, com base nos relatórios, em todo esse processo, eles dão um parecer se o produto é patenteável, né? Vai para a patente ou não. Então, esse parecer foi favorável, no nosso caso.
A gente assina o termo de cessão da titularidade para depósito no INPE. Há uma publicação na Revista de Propriedade Intelectual, o requerimento de pedido da patente. E só para ilustrar, todo esse processo aí dura apenas 3 anos, né? E agora que vai ter início a fase de comercialização, de licenciamento. Para quem que serve esse produto? A gente tem hoje no Brasil 12.056 estudantes cegos. E temos 30.000 salas de recurso, que são salas que têm em escolas, né? Que compram recursos para ensino de crianças com deficiência. E a gente tem também 3 vezes o número de pessoas com baixa visão que também pode se beneficiar, né? E esse equipamento também ele pode ser usado para quem enxerga, né? Não é um. Então, esse seria mais ou menos o mercado. Esse equipamento é de tecnologia assistiva? Existe hoje toda uma controvérsia sobre o que é a definição de tecnologia assistiva. Essa controvérsia na literatura surge principalmente depois, de uns 5 anos para cá, que o governo tem financiado muitas pesquisas sobre o desenvolvimento de produto. Então, todo mundo quer ampliar o conceito para ter acesso ao financiamento, né, de recurso de tecnologia assistiva. Por exemplo, esse tipo de equipamento que a gente fez, embora seja para pessoa com deficiência, é considerado recurso didático, mas tem gente que acha que é recurso de tecnologia assistiva, tem gente que acha que não é, que é recurso pedagógico, né? Mas não há um consenso hoje, porque cada vez que abre um financiamento, agora mesmo a CAPES tem um financiamento para desenvolvimento de produto de tecnologia aberta, é um projeto com um bom financiamento, é R$660 mil e mais bolsas de mestrado e doutorado. Então, todo mundo vai concorrer e aí aparecem produtos, né? E que a gente falou, o que é, afinal, tecnologia assistiva, né? Tem toda uma controvérsia aí, né? Eu tenho o vídeo da agência para mostrar para vocês, né? Um pouco mais. Não sei se ele vai. Você dá uma clicada lá nele para. Eu não consigo daqui. Duas vezes. Ah, no pendrive. Tem internet aí? Então, tem o link. Avança aí que tem o link atrás. Aí, ó. Tem o endereço, não é link, não. Esqueci desse detalhe. Não pensei que iam copiar do pendrive. A patente é um kit didático, então é um material pedagógico para ensinar física para alunos cegos do ensino médio. Quando o aluno cego consegue chegar ao ensino médio, ele vai ter uma série de dificuldades com o ensino de ciências em geral, mas particularmente com o ensino de física, que os livros didáticos trazem muitas ilustrações que são visuais para ilustrar os conceitos de física, e são ilustrações abstratas e ele não tem acesso a esse conteúdo. Então, o kit foi pensado para trazer essas ilustrações dos livros nesse material que consegue reproduzi-las. A utilização fundamental é para favorecer o acesso ao conteúdo de física de ensino médio para alunos que não enxergam. E a inclusão escolar, a escolarização desses alunos junto com os colegas da mesma idade, né?
O diferencial é que, primeiro, não existe nenhum material didático para ensinar física para alunos cegos. Então, os professores eles têm que adequar esse material, construir esse material. E, normalmente, eles pegam a ilustração no papel e aí eles colocam elementos para transformar esse material em tátil, né? O visual, a ilustração visual numa ilustração tátil. Então, o kit ele permite fazer isso dentro da sala de aula. Então, ele é um material durável, é um material flexível, um material portátil. E ele permite reproduzir várias ilustrações que constam, né, nos livros de física. A aplicação, quando esse kit entra no mercado, ele vai para o setor da educação, para as escolas. Hoje, há as salas de recursos multifuncionais, que são salas dotadas de equipamento, material para alunos com deficiência e que deve favorecer a escolarização na classe comum. E ele pode ser aplicado em qualquer escola especial também, que tem alunos cegos ou serviço de apoio para alunos cegos. É isso. Obrigada. Obrigada, professora. Gostaria de convidar os participantes para compor a mesa. E nós vamos abrir apenas para 2 questões, porque nós já estamos bem avançados no tempo. Pode ser? Nossa, já vai ter uma disputa. Podemos começar. Bom dia, acho que no terceiro dia já nos conhecemos todos, mas Susana Soares, da Faculdade de Porto, da Universidade de Porto. A minha questão, muito obrigada pelas palestras, a minha questão é para o Admilson, porque eu tenho uns anos grandes, eu não gosto de dizer que são muitos, mas efetivamente são, de trabalho na área do fitness. Eu trabalho em academia desde os 21 anos e, portanto, já tenho assim uma longa carreira que larguei há muito pouco tempo. Eu deixei de trabalhar em academias há 2 anos. Eu tinha 2 perguntas para fazer ao Admilson. Uma delas é, do ponto de vista da empresa, o que é que, se há alguma sugestão do vosso lado para que nós, que temos o conhecimento e que temos a pesquisa e que temos as tecnologias, possamos chegar a vocês de uma forma mais eficaz. Porque, de facto, há uma discussão muito grande, mesmo na nossa Universidade de Porto, em que tudo o que nós investigamos fica em casa, fica escondido nas nossas gavetas. Mesmo que vamos para o mercado com spin-offs, nós temos muita dificuldade em divulgar o nosso conhecimento, porque a nossa divulgação habitual é agressiva, chama-se artigo científico. E uma empresa não lê artigos científicos. Okay? Eu queria perguntar se vocês tinham alguma sugestão. Esta é uma parte da pergunta. A segunda parte da pergunta é a seguinte. Eu estive estes anos todos na academia, enquanto professora universitária, na área do que vocês chamam de educação física, nós chamamos de desporto, e tive sempre algum conflito de linguagem entre aquilo que era o marketing da academia e aquilo que é a linguagem científica. E, portanto, andava sempre em guerra, mas uma guerra passiva lá entre a minha malta. O que acontece agora é que no marketing de algumas empresas, aquilo que eu vejo com frequência é a utilização de informação que é incorreta do ponto de vista científico e que se passa de forma errada para a população. Eu tenho um caso muito prático, vou contar rapidamente. Facebook. Tenho uma empresa de venda de material aquático que me conhece e que eu estava lá quieta no meu cantinho, mas foi-me lá cutucar, não é? Gosto muito deste vosso termo, foi-me lá cutucar e pôs-me um vídeo, que era uma estratégia de divulgação da empresa de material para a água, e então aparecia um dos nossos jornalistas top, que ele é top, não é? Está na beira, aparece em todos os programas da televisão, a falar sobre as vantagens do material. E a página tantas diz o maior disparate do mundo do ponto de vista fisiológico.
E eu vi o filmezinho todo até ao fim e disse, e agora? Agora é assim, se eu clico, gosto, comprometo-me do ponto de vista universitário, porque eu, enquanto docente universitária, não posso deixar passar esta situação. Se eu não clico gosto e vou fazer o comentário, eu vou comprometer o marketing da empresa e, estando eu no empreendedorismo, não o quero fazer porque não é justo. Então arranjei ali um meio termo mais ou menos simpático, mas o que é facto é que a empresa marcou um ponto negativo do ponto de vista do marketing, porque quem esteve a acompanhar aquela conversa, e não são tão poucos quanto isso, diz assim, estes tipos estão a vender um bocadinho a banha da cobra. E, se calhar até é bom, mas eles não sabem muito bem o que estão a dizer. E isto também é uma falta de diálogo entre a universidade e o conhecimento científico e técnico e as empresas. Como é que nós resolvemos este imbróglio de maneira que quer a universidade ganhe, quer a empresa ganhe? Suzana, muito obrigado pela pergunta. Nós somos parentes, porque eu também sou o Soares, né? E a resposta da sua primeira questão é muito simples. É fazendo isso que o professor Marx fez. É quebrando esse abismo que existe entre a beleza da dissertação acadêmica e a cruel realidade de um mercado capitalista. Não adianta desenvolver pesquisa de extensão e guardar ela na gaveta. Ela precisa vir para o mercado. Ele usou uma frase muito coerente, dizendo assim, que o conhecimento desenvolvido precisa desenvolver resultados. E muitas vezes a gente precisa da adequação desse estudo para que ele vá para o mercado de uma forma que seja aceito pelos consumidores. Então, eu acho assim que foi um momento de uma felicidade muito grande quando ele me convidou para vir aqui, porque eu tenho inúmeros amigos que são mestres e doutores e que hoje não podem gozar do privilégio de possuírem um trabalho, porque ficaram muito tempo presos em estudos acadêmicos e não se adequaram às reais necessidades de um mercado capitalista globalizado e que tem suas atenuantes, mudanças de necessidades, expectativas constantemente. Eu sempre digo isso lá dentro da nossa empresa. Nós não conseguimos sanar os desejos dos clientes, porque o desejo ele muda muito rapidamente. Mas as necessidades, nós conseguimos desenvolver ferramentas para enxergá-las e para saná-las, com um alto grau de aceitação. Agora, a respeito do marketing que você me perguntou, eu disse isso no começo. Eu não gosto do termo marqueteiro, porque muitas vezes alguns espertinhos utilizam a ferramenta marketing de uma forma irregular ou então com um pouco de falta de ética. Na verdade, a adequação de uma linguagem técnica para a apresentação de alguns produtos se faz necessário. Quando a nossa empresa, a Total Health do Brasil, usa o slogan a empresa número 1 em tecnologia fitness no Brasil, eu pude apresentar de forma tangível para vocês o que é a estrutura da nossa fábrica. Quando eu digo que a nossa empresa ela possui uma base produtiva extremamente tecnológica, eu consigo apresentar esses tributos. Então, quando isso acaba caindo muito mais no âmago da questão pessoal de quem executa o marketing da empresa, fica um pouco difícil dizer o que essa empresa de fato tem que fazer. Até porque nós vivemos no mundo da informação, somos bombardeados por uma gama de informação em que 90% dos casos essas informações não são tão verdadeiras assim. Tá bem? Muito obrigado. Eu acho que a gente vê a importância do professor de educação física como consultor nas empresas. É uma oportunidade de emprego para o professor de educação física e está ajudando na parte de marketing da empresa para que não ocorram esses problemas de conceitos errados. Muito bem. Como apresentado no vídeo, o nosso próprio diretor apresentou o principal fator crítico de sucesso da Total Health do Brasil. A Total Health do Brasil é uma empresa que hoje fabrica equipamentos, mas ela é derivada de uma academia. Então, nós conhecemos todas as reais necessidades do consumidor final e também do cliente comprador dos nossos equipamentos, através da consultoria prestada pelos nossos educadores físicos lá no nosso centro de treinamento. Pessoal, a última questão, tá legal? Meu nome é Daniela, sou aluna da Química e queria fazer uma pergunta à professora Ana, da Agência de Inovação. A senhora mostrou os slides falando das fotos, dos vídeos, da divulgação dos inventos, mas como que na etapa de buscar uma empresa para licenciar as patentes da UFSCar, como que seria essa busca? É assim,
num primeiro momento, a gente identifica junto com os próprios inventores, né, que são os maiores conhecedores daquela tecnologia, quem são os possíveis licenciantes, quem seriam as empresas interessadas, né? E aí tem todo um processo de fazer um primeiro contato com essa empresa, de oferecer tecnologia, de passar a reuniões presenciais com a presença do inventor para que, do ponto de vista técnico, ele possa passar todas as informações necessárias. E isso a gente já faz de uma maneira bem profissional, né? Os parceiros todos assinam termos de sigilo, e esse contato vai se aprofundando, pode gerar inicialmente um projeto de cooperação para que a patente chegue num ponto que é possível a empresa passar a comercializar, porque isso é muito comum nas nossas patentes da universidade. Às vezes, elas não estão prontas ainda para ir para o mercado. E aí é feita uma parceria com a empresa e, juntos, a universidade e a empresa chegam num ponto em que o produto aí sim possa ir para a linha de produção da empresa. Então, essas são as etapas nesse processo de transferência. Posso complementar a resposta? De fato, o processo de desenvolvimento de um produto para inserção no mercado, ele é muito mais meticuloso do que o desenvolvimento de uma pesquisa de extensão. Então, de fato, precisa existir o interesse da indústria em produzir e, principalmente, a questão monetária. O quanto que isso vai acarretar em faturamento para uma empresa, em exploração de mercado, e o quanto isso retornará para a empresa em qual período de tempo para que ela demande uma carga de trabalho socialmente necessário para isso. Então, de fato, essa proximidade entre centro de inovação, universidade e empresa precisa acontecer cada vez mais e de forma muito mais pertinente para que a gente consiga resolver todos esses entrepostos. E é importante ressaltar que a gente não faz isso não é um processo linear, né? Quando chega um pedido de proteção, a gente já está buscando, é feito para análise da COEP, dessa comissão sobre a possibilidade de patenteamento, já é feito um estudo de mercado, a gente já identifica possíveis parceiros, né? E, simultaneamente a esse processo, no qual o inventor tem que fornecer algumas informações e a agência de inovação terceiriza a redação, né? Busca uma empresa que faça isso profissionalmente, né? A empresa busca, paga e monitora esse processo. Enquanto isso está ocorrendo, a nossa coordenação de transferência de tecnologia e a sua equipe já estão buscando as possíveis empresas, né, para licenciar aquela patente, para transferir aquela tecnologia. Então, é um processo que ocorre simultaneamente junto com o inventor e junto com os possíveis parceiros. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Eniceia. Se para a utilização do kit é previsto algum treinamento para os professores do ensino médio, por exemplo? Então, pelo estudo que a gente fez, a gente percebeu que não requer treinamento, né? Que é muito simples a utilização. Mas a gente está pensando em fazer alguns outros produtos que agreguem aí valor, como autoinstrução, né? Audiodescrição, que até a própria pessoa cega possa utilizar sem precisar, possa estudar sem precisar de... Mas, pelo que a gente avaliou, não há necessidade de treinamento específico. Tá ok, obrigada. Bom, agradeço a participação dos palestrantes e dos senhores por terem permanecido e os convido a retornarem às 14 horas para o nosso fórum.